Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a polêmica que aconteceu agora na abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, quando então, na teatralização da abertura, nós tivemos ali a ideia de abordar, foi um abordamento ligado a um banquete, que tem uma relação direta com a cultura grega, basicamente ao deus do vinho, Dionísio. Então houve uma representação de um banquete e que muitos malucos, muitos fanáticos, né, principalmente fanático religioso, que faz tudo menos estudar, interpretou aquilo como se fosse uma espécie de crítica ou uma espécie de uma ideia vexatória em relação à Santa Ceia que foi representado, pintado pelo o mestre Leonardo da Vinci. Bom, de novo, a ideia de que quando você não estuda, quando você não tenta se aprofundar nas coisas, a tendência é você pensar bobagem e falar bobagem, escrever bobagem. Então houve nas redes sociais um alvoroço muito grande, justamente porque alguns malucos desorientados que na verdade buscam tudo menos estudar, né, começaram a criticar a abertura dos Jogos Olímpicos porque achavam que aquela representação em homenagem ao deus grego Dionísio era uma espécie de crítica à obra do mestre Leonardo que fala sobre a Santa Ceia. Caramba! Então tu percebe, enquanto que hoje no mundo nós estamos vivendo realmente num estado de alienação, porque o excesso de informação não significa sabedoria. E hoje, cada vez mais, você verifica um número muito grande, né, de malucos, desorientados, fanáticos religiosos, que como não estudam, né, como têm uma visão unilateral sobre tudo, julgam e põem essas coisas nas redes sociais. Resultado de tudo isso, né? O próprio Comitê Olímpico, na sua página oficial na internet, está dizendo que, olha, que aquela representação, aquele banquete, não tem nada a ver com a Santa Ceia, tá? Mas sim é uma representação do deus grego Dionísio. Pronto, é só isso, tá? Mas houve uma série de polêmicas em cima de todo esse processo. Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade e dê seu comentário. O canal também é seu. Você pode estar perguntando assim, mas Nelson, por que falar de Deus grego nas Olimpíadas? Né? Ora, Olimpíadas é uma invenção grega. Começa por aí. Quer dizer, é muito curioso que as pessoas hoje têm uma ideia assim, né? De novo, principalmente esses fanáticos, esses fundamentalistas religiosos, né? Que eles têm uma ideia de que tudo está ligado somente ao Deus dele, né? A sua crença, o seu princípio e a sua norma. Pronto. Qualquer coisa fora disso, é aberração, é maluquice, é doidice. Então veja bem, por incrível que pareça, mas existia cultura antes do cristianismo, né? A gente falar com calma, por exemplo, o cristianismo tem só 2000 anos de idade, né? E a gente está falando, por exemplo, de uma cultura, no caso que foi representada na abertura dos Jogos Olímpicos, tem mais de 3000 anos de existência, tá? O deus Dionísio, que é o deus do vinho, tá? E de novo, aquilo ali houve uma representação a um banquete. A gente fala assim, Nelson, por que falar do deus Dionísio ligado a um banquete? Porque Dionísio era o deus do vinho. E ele sempre é representado, inclusive na própria história da arte, ele é sempre representado através do que em banquete. Então isso é um processo, na verdade, que faz parte do modelo cultural grego antigo, tá? Desse modelo de representação. Que os romanos, né, você sabe muito bem que os romanos antigos eles acabaram pegando muito da ideia dos gregos e de alguma maneira misturando, né, esses modelos gregos ao romano. Então, por exemplo, entre os romanos antigos, o deus do vinho vai ser chamado de quê? De Baco, que é daí que vem essa expressão bacanal, até porque a ideia de que o deus Baco, ele está ligado justamente o que? A ideia da brincadeira, da diversão, a ideia do vinho, a ideia, por exemplo, das bacanais, né? Que eram aquelas festas, digamos assim, regada a muita bebida, muita comida e muito sexo. Tinha de tudo um pouco, tá? Então, basicamente está sendo representado um modelo desse tipo. E nós estamos diante aqui
é de uma representação simbólica, né, de uma cultura antiga. É só isso. Só que algumas pessoas, né, e aí de novo é até engraçado, esses fundamentalistas religiosos, sabe, que muitas vezes não estudam, não sabem realmente analisar o processo, porque não tem noção disso, começam a fazer essas críticas malucas, desorientadas. E aí, nesse processo, as pessoas começam a acreditar, por isso que eles começam a usar essas fake news sem nenhum sentido, e outras pessoas acabam acreditando nisso. Olha, na abertura da Jogos Olímpicos fizeram uma sátira desrespeitosa à Santa Ceia. Ai, que absurdo. Tá? Quer dizer, tu percebe a total falta de desorientação dessas pessoas. Vamos lembrar aqui, aí quando tiver uma situação como essa, eu lembro muito aquela frase do Humberto Eco, escritor e sociólogo, que ele dizia que as redes sociais deram voz para uma legião de idiotas. Bom, ele não está dizendo, Humberto Eco, que todas as pessoas nas redes sociais são idiotas. O que ele está dizendo é que agora, por causa das redes sociais, qualquer idiota tem voz. E aí eu vou lembrar de uma outra frase do Humberto Eco, que é muito legal, que ele diz assim, que na atualidade, diz que na modernidade, por causa da internet, das redes sociais, o idiota da aldeia está sendo ouvido. Vai dizer assim, como assim idiota da aldeia? Por exemplo, toda aldeia, desde os períodos mais antigos, sempre existe lá aquele idiota que quer falar besteira e bobagem. As pessoas não ligavam, porque só falava bobagem. Só que esse idiota ganhou voz. Alguns viraram até influencers digitais. Porra, tá feia a coisa. Então, por tudo isso, cara, as pessoas começam a interpretar ideias malucas, completamente desorientadas. Então, de novo, na abertura dos Jogos Olímpicos, aquela representação do banquete não é uma sátira à Santa Ceia, que é pintada, representada por Leonardo da Vinci. Não. Aquilo ali, na verdade, é uma representação cultural, simbólica da cultura grega antiga, que falava do deus Baco, que é o deus, que o deus Dionísio, que é o deus da brincadeira, da diversão, e principalmente o deus do vinho. Tá? Então, por que ele é representado dentro de banquetes? Porque estava sempre ligado à ideia das festas. Né? Sincreticamente, podemos dizer que isso tem uma relação direta com o deus romano, porque os romanos antigos eles vão dominar militarmente os gregos, mas eles vão pegar muitas coisas dos gregos. Dentre essas coisas, os deuses. Tá? Por exemplo, o deus dos mares entre os romanos é Netuno, que na verdade é uma representação dos deuses dos mares dos gregos, que é Poseidon. Então, o deus da brincadeira, da diversão entre os romanos era justamente Baco, que é uma representação do deus do vinho dos gregos, que era Dionísio. Pronto, é só isso. Tá? Então, nesse sentido, as pessoas achavam que aquela representação, né, que nós vimos nas Olimpíadas era como se fosse uma forma de menosprezar a cultura cristã ou a representação da Santa Ceia, o que não tem nada a ver. De novo, como as pessoas elas não têm hoje o cuidado de estudar é uma coisa muito importante. Como eu não tenho o cuidado de estudar, de verificar, de pesquisar, eu começo a botar nas redes sociais qualquer bobagem. E muitos alienados começam a pegar essas bobagens. Tá? Porque, de novo, mencionando de novo essa situação. Poxa, Nelson, mas por que falar de um deus grego, de um deus grego, o deus do vinho, nas Olimpíadas? Ora, tem tudo a ver. Afinal de contas, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, eles pertencem à cultura grega antiga. É só por isso, né? Seria meio estranho falar, por exemplo, sobre cristianismo, sobre Cristo, numa Olimpíada, já que não tem relação nenhuma. Tá? Então, é basicamente considerar essa situação. Tá? E entender que é um pouco engraçado tudo isso, porque no final das contas, quando a gente fica dando voz para gente desorientada, para gente que na verdade tem dificuldade em estudar ou tem preguiça de estudar, como esses fundamentalistas religiosos, o resultado é isso, as pessoas interpretarem de qualquer maneira e de qualquer forma. Logo, gente, não tem nada a ver. Tá?
não é um desrespeito à cultura cristã. Nem tem nem por que falar de cristianismo nos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos pertencem à cultura grega antiga, que é muito mais antiga do que o próprio cristianismo em si. Então não tem nenhuma relação. Logo, fiquem tranquilos, não há relação, não há nenhuma crítica à cultura cristã. O que você tem, na verdade, é uma má interpretação de pessoas fundamentalistas, de um cunho conservador, extremista, que usa esses discursos, né, muitas vezes autoritários, para o quê? Para difamar, desorientar e desrespeitar as outras culturas. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.